O Espírito Santo, ele quer nos levar a esse lugar. Às vezes a gente programa tudo certinho, faz tudo bonitinho, e ele vem e desconstrói tudo aquilo que o sentimento humano, a emoção humana construiu. É porque nos nossos dias, na verdade, rola um sentimento de incapacidade humana. Parece que nos nossos dias, tudo que a gente tenta fazer ou quer fazer diante de Deus é insuficiente, por detrimento a um sentimento de incapacidade. Às vezes tem dia que a gente está tão fraquinho, que a gente acha que aquilo que a gente faz diante do Senhor é insuficiente. Mas a notícia dos céus para você hoje é que o Senhor não pensa assim. O Senhor não te vê assim. O Senhor, ele não olha para nós com essa perspectiva de incapacidade. Esse sentimento de incapacidade, a cruz, ela é suficiente para curar em você. Toda dor da incapacidade, que nessa noite ela seja curada pela cruz. Porque a cruz, ela manifesta em nós o benefício da graça. E é isso que nós devemos crer. Porque a dor de não se sentir capaz diante daquilo que Deus já determinou a seu respeito tem fim na cruz. Quantos aqui já ouviram assim disse o Senhor? E hoje de manhã o pastor Mike falou nisso. A gente ouve uma palavra, meu Deus, o Senhor me disse tal coisa, mas amanhã parece que a coisa não aconteceu, e a gente vai enfraquecendo e vai se desmorrecendo. E aí parece que os cultos vão ficando vazios para nós. E aí bate um sentimento de incapacidade, que aquilo que a gente faz diante do Senhor parece que não é suficiente. É porque na verdade você não está olhando para a cruz. A cruz, ela tira qualquer esforço humano. A cruz, ela tira qualquer esforço que você possa fazer diante de Deus. Deixa eu te dar uma notícia essa noite, talvez isso seja, você fique perplexo e diz assim, meu Deus, o pastor Mike não está aí, o pastor Ronaldo está falando umas heresias, mas é uma verdade. Todo esforço nosso perante de Deus é inválido. O pastor Mike usa uma frase que está totalmente ligado com isso, quando a gente está fazendo força demais, Deus não está no negócio que a gente está. E parece que eu tenho percebido nos últimos dias, parece que há um esforço para que a gente conquiste algumas coisas, faça algumas coisas, e a gente esquece que o braço do Senhor é poderoso. Que o braço do Senhor se manifesta na nossa fraqueza. Quando Cristo, ele toma o vinagre através daquela esponja, e esse é o último ato a ser cumprido, dito pelos profetas e pela lei, ele vai falar uma palavra, ele vai lançar uma palavra e ele diz, está consumado, está tudo entregue, está tudo concluído. Ele inclina a sua cabeça e diz, eu entrego o meu espírito. Dali não há mais movimentos, não há mais falas de Jesus, eles levam ele ao sepulcro. 2 homens levam ele ao sepulcro para que ao terceiro dia ele ressuscite. Mas essa palavra, está consumado, ela não é apenas uma declaração daquilo que Cristo terminou. Não. Ela é a proclamação de uma vida nova. E esse sentimento de incapacidade às vezes é tão grande ao nosso respeito, que a gente diz assim, olha, eu não tenho mais vida. Espera aí, meu irmão, você tem uma vida assim com Cristo. Você não tinha vida, mas agora você tem uma. E você é totalmente capaz em realizar aquilo que o céu já determinou a teu respeito. O problema é que às vezes nós se colocamos num lugar de subjugação, que eu não posso, eu não consigo, eu não quero, e deixamos que os céus façam o seu querer através da nossa vida. E a nossa casa vai perecendo. E quando a nossa casa perece, a nação perece. Você sabia disso? Deus levantou uma igreja em uma cidade, Deus levantou um casal crente numa rua, não é para fazer as suas vontades, é para que a glória de Deus se manifeste e que uma nação seja impactada.
Nós acabamos de orar agora, juntamente com a pastora Priscila, sobre o futuro dessa nação que está ali ao lado. Mas o que nós temos feito, o que nós temos colocado diante do Senhor, qual tem sido a nossa responsabilidade, ou esse sentimento de incapacidade está tomando conta de nós? Deixa eu te dizer uma coisa: na cruz Cristo encerrou o domínio do pecado e abriu o caminho para nós viver plenamente com Ele, tomar posse daquilo que Ele tem para nós. Apaga a luz aí, irmão. Tem uns irmãos olhando regalado para mim, eu estou meio assustado. Calma, nós só começamos agora, irmão. Eu quero usar as palavras de Paulo, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, que ele diz assim, ó: assim recebi do Senhor, assim eu vos entreguei. Eu quero ser bem categórico hoje, eu vou ficar bem paradinho aqui, eu prometo, não vou chorar, não vou correr, mas eu vou entregar tudo aquilo que o Senhor entregou. Aproveitem mídia para bater foto, que hoje vai ser um dia diferente dos outros. Não sei o que o Espírito Santo vai fazer, gente, de verdade. Não tem nada planejado. Pode apagar, irmão, a luz do fundo aí. Paulo vai escrever a carta aos Efésios capítulo 2, versículo 1, e vai dizer assim, ó: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar para as eras por vir a incomparável riqueza da sua graça. Aí começou. Para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu vou repetir que você não entendeu o que ele está dizendo para nós aqui. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Por quê? Porque nós estávamos mortos. Agora você tem uma vida. Você tem uma vida. E com Ele nos assentou nas regiões celestiais. A cruz não é o fim de uma história, ela é o início da história em Cristo. O que foi consumado por Jesus se torna um fundamento daquilo que começa Deus realizar através da sua vida. Então está consumado não é apenas aquilo que foi concretizado, mas Ele está dando um play através de você, para que nas regiões celestiais o Senhor despeje sobre você tudo aquilo que nos espera, tudo aquilo que há de por vir sobre a nossa vida. Então, pelo amor de Deus, não se coloque no lugar de tadinho, se coloque no lugar nas regiões celestiais. Ei! A sua redenção em Cristo está por aquilo que foi realizado na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas ofensas. Nenhuma condenação há. Paulo vai dizer à igreja de Romanos: para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vai cair por terra essa noite toda a armadura, toda a corrente de Satanás que te prende, tudo aquilo que foi lançado sobre a tua vida que te impede de desfrutar desse amor que excede todo o entendimento, para você desfrutar de um pensamento das regiões celestiais e desfrutar da bondade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Colossenses capítulo número 2, versículo 13 e 14, Paulo vai dizer à igreja que estava em Colosso: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne,
de vocês, Deus lhe deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordens e que eram contra nós. Ele a removeu e pregou na cruz. Agora eu te pergunto, o que foi pregado na cruz? Foi uma cédula ou foi Cristo? O que estava pregado na cruz naquela tarde? Uma cédula ou Cristo? Se Cristo estava pregado sobre aquela cruz, os nossos pecados estavam sobre Ele. O cálice que Ele por um instante não desejou tomar, que Ele disse, se possível for, Pai, afasta de mim esse cálice, não era o medo da cruz. Jesus, Ele nunca sentiu medo da cruz. Eu não sei se é icônico isso, mas o fato é que o meu Jesus foi pregado em uma cruz de madeira, e o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nessa terra, Ele foi um marceneiro. Então cada martelada que Ele dava lá na marcenaria do seu pai José, Ele já sabia o que lhe esperava. Ele conhecia os tamanhos dos cravos, Ele sabia o peso da madeira. Então Ele nunca temeu a cruz, meu irmão. O que Ele temia era o afastamento do Pai pelo pecado nosso que estava sobre Ele. E quando Ele esteve sobre aquela cruz do Calvário, o céu se fechou por um instante, não se comunicou os céus com Ele. Ele disse, Salam, Selam, Selabactanian, Deus meu, por que me desamparaste? Ei! O meu e o teu pecado foram cravados na cruz do Calvário. Houve uma separação por um instante, mas lá Ele deixou pregado a cédula que era contra nós, para que com Ele nós ressuscitássemos, e para que nessa noite nós possamos dizer, nós temos vida. Diga comigo, eu tenho vida. Mais forte, meu irmão, eu tenho vida. Se você está morto, você ressuscita nessa noite em nome de Jesus. Logo, se não ficou uma cédula, até porque os evangelhos não falam disso, a cruz ficou vazia, os nossos pecados estavam sobre Ele, então Ele levou sobre si os nossos pecados. O flagelo dele e a cruz do Calvário estavam mostrando que tudo aquilo que era para nós, a nossa condenação, foi derramada sobre Ele, para que Ele fizesse por nós aquilo que era incapaz de nós fazer por nós mesmos. Por isso que o seu sentimento de incapacidade paira você só porque você não entendeu ainda o que a cruz é capaz de realizar na sua vida. E aí, quando eu estava recluso, conversando com o Senhor acerca disso, eu comecei a me debruçar sobre Colossenses. Ele nos fez nos assentar nas regiões celestiais juntamente com Ele. E aí eu me lembrei de uma aula de teologia que o professor cita que Isaías é como uma mini Bíblia, porque 39 capítulos enfatizam o juízo sobre o povo, e 27 deles trazem esperança e redenção para um povo. E eu começo a contar os livros, e Colossenses é o 53º livro da Bíblia Sagrada. E quando eu abro em Isaías capítulo número 53, e eu começo a ler do versículo 4, Isaías parece que tem uma conexão com Paulo, ou Paulo talvez com Isaías, e Isaías está dizendo, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Isaías está dizendo, tem uma plenitude sobre ele, há uma plenitude sobre ele, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram-no à sepultura com os ímpios e o rico, porque ele estava na sepultura de Arimateia, José de Arimateia, e a sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser em expiação no pecado, verá a sua posterioridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deixa eu te dar uma notícia dos céus. Você é o prazer do Senhor. Você está na mão dele. Você está depositado na mão dele. Então deixa eu te dizer uma coisa. Ele se enfermou por nós. Ele foi acusado por nós. Ele foi pregado por nós. Então deixa eu te dizer, todo sentimento de incapacidade nessa noite caia por terra. Todo sentimento de inferioridade caia por terra. Porque tudo aquilo que você acha que pode fazer, que você vai fazer, você não pode substituir aquilo que a cruz fez. A rendição não é sobre o cansaço daquilo que você faz, é sobre a alegria daquilo que você não faz. Quando você estiver fraco, se alegre, porque do Senhor vem a sua força. O Evangelho é ao contrário do pensamento humano, irmão. A Bíblia manda nós nos alegrar na nossa fraqueza, porque quando nós estivermos fortes demais, o ego, ele dispara no nosso coração e nos coloca no lugar da insuficiência da cruz sobre a nossa vida. E o Senhor quer nos levar a um lugar aonde a cruz é suficiente para nós, porque lá Deus extrai aquilo que deseja do homem. Porque no ego do homem ele quer criar um lugar perfeito, um ambiente perfeito e uma vida perfeita para quem se entregue a Deus. E deixa eu te dar uma notícia, isso já ocorreu há muitos anos atrás. Havia um lugar perfeito, um homem perfeito, mas que não entregou a perfeição a Deus. Ele caiu no pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, então Deus não quer que você crie um ambiente perfeito, Deus não quer que você seja perfeito. Tudo o que Ele deseja é que a perfeição, a plenitude de Cristo habite dentro de você, que habitando Cristo dentro de você, Ele estará seguro, sabendo que você caminhará no caminho dEle. Irmão Ronaldo, não entendi nada. Nem eu entendo, irmão. Quando Paulo diz, o bem que eu quero fazer, este não faço, mas o mal que não quero, este sim eu faço. Paulo está dizendo, eu sou pecador, mas a minha certeza está nele. Eu sou incapaz, mas a minha certeza está nele. Nós tivemos um pregador nato sobre ego, e ele se chama Paulo. Paulo vai dizer, eu orei 3 vezes ao Senhor, para que Ele me tirasse o espinho da carne. E o Senhor disse, não te tiro, Paulo.
A minha graça te basta. E Paulo vai dizer com sua própria boca, dizendo que esse espinho era para que ele não se gloriasse, que ele não colocasse o ego dele acima do que o Senhor queria fazer através da vida dele. Então incapacidade e egocentrismo não combinam com a cruz, meu irmão. A cruz quer realizar em nós aquilo que já foi manifesto nas regiões celestiais. Mas necessário é que todo ego caia, que todo sentimento de incapacidade caia, para que o nome de Cristo seja glorificado. Por isso a cruz não precisa e não pode ser completada por nossas obras. Ela precisa apenas ser recebida com fé. O castigo que traz a paz sobre nós estava sobre Cristo. Então não se castigue, então não se moleste, então não se sinta incapaz. Toda dor de incapacidade seja alcançada pela cruz nessa noite, seja curada. Não se condene. Há um sentimento de condenação essa noite em nosso meio. Eu sei que o que você fez foi pesado. Sim, de fato é pesado. Mas diante daquilo que foi realizado na cruz do Calvário, nenhuma condenação há. Se você se entregar a Cristo, se você decidir que a cruz é suficiente para você. Sim, nós estamos em um ambiente nessa noite que ainda parece que está meio trancado, porque é um sentimento em nosso meio de autocondenação, de insuficiência, de incapacidade. Todo sentimento de condenação que rola em nós, todo sentimento de incapacidade, ele nos tranca e não deixa entregar uma essência de adorador ao Senhor. E o que tem que ser feito, pastor Ronaldo? Nada, cara. Nada. Tudo aquilo que você faz é incapaz de substituir aquilo que já foi feito por Ele. Então deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você tem que dizer nessa noite é dizer: Cristo, eu me entrego a Ti, tudo aquilo que eu fiz, eu entrego a Ti, entregue a Ele nessa noite. Tudo aquilo que você já cometeu não é capaz de te separar do amor de Deus. Tudo aquilo que você já falou, que você já cometeu, não é capaz de te separar do amor de Deus, porque o amor de Deus foi manifesto na cruz do Calvário. Se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Xarabalabasore, xaracandarabalabassore. Vai, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir o som daqueles que não se sentem condenados, daqueles que deixaram toda a incapacidade na cruz. Xarabassore, candarabalabase, aranacassore, nanabalabase. Aracandere asore, arai asore darabas,
Deus está trocando vestes nessa noite aqui. Deus está colocando o acusador para correr da tua casa. Eu estou vendo um espírito imundo, acusador, sair de muitas casas nessa noite. Enquanto você está aqui em pensamento, colocando aos pés da cruz aquilo que você já fez, aquilo que você já cometeu de errado, aquela voz que tem te acusado na tua casa, aquele espírito imundo que tem te acusado naquela casa, está batendo em retirada nessa noite. Você não sente mais aquela vontade de suicídio. E se você quiser vir correndo para frente, meu irmão, pode vir. Nós começamos de trás para frente, da frente para trás. É o Espírito que manda nesse lugar. Mas esse Espírito está indo embora da sua casa nessa noite. Eu vi um espírito imundo saindo de casas nessa noite. Acusador! Ei! Arabachore! Chacaçore belebeácia! A morte não habita mais a sua casa! Caramba! Só quem tem sentimento de morte, irmão, vem pra frente. Só quem luta contra o suicídio vem pra frente. Ei, xarabô, sei. Ei, caramba, sei, lavácia. Iracachore, belabalabachore. E carabalabache. Alabachore. Vem comigo, igreja, Zacarias número 3. É Bíblia, meu irmão. Eu não sou herético, é Bíblia. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para se opor. Mas o Senhor disse a Satanás: ó, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor escolheu Jerusalém, te repreende. Não este os que são tirados do fogo. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então falando, ordenou a que estavam diante dele, dizendo: tira-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito que te passe diante de ti a iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram a mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Sim, Senhor, coloca vestes limpas, Senhor. Eu te repreendo, espírito da morte. Eu te repreendo, espírito da morte, agora. Eu te faço, espírito da morte, bater em retirada pelo poder do nome de Jesus. Agora, agora, agora. Vestes limpas para se assentar junto com Cristo nas regiões celestiais agora. Preciso continuar. Se enganou quem acha que parede preta não tem revelação, meu irmão. Você não precisa de atrás de profeta. Tudo bem se você ir, não sou contra isso, não. Mas se tu acha que os cultos são frios aqui só porque você não deu lugar ainda. Essa tarde eu lavei o carro no mistério, irmã Priscila. Eu botei o fone para não incomodar os vizinhos com o hino. E estava lá, cheio, carabalava, chorei, ravácia.
Eu acho que o vizinho está pensando que esse rapaz está louco da cabeça, lavando o carro e falando um negócio que nós não entendemos. Deixa eu te dizer, se você dá lugar aqui nessa noite, os céus se abrem. Nós não precisamos de nenhuma tradição humana, nem vã filosofias. O que nós precisamos é de palavra, meu irmão. É de submissão ao Espírito Santo. Fica comigo, senta aí, vai. Nós não encerramos ainda, relaxa. O x-salada vai ficar para as 10. Ei, glória. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pois foi por Orabalabachore, Aracachore. Arai, você que não veio para frente, que essa semana quis comprar uma corda, deixa eu dizer, no final tu vem. Aracandarabalabachore. 2 Coríntios 5, 21. Pois foi por nossa culpa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Então não é necessário você carregar mais culpa nenhuma, nem dos seus pais, nem de tradição humana, nem de vãs filosofias. A cruz não expôs a nossa dívida para nos envergonhar, ela cancelou para nos reconciliar com Deus. Então a cruz não é vergonha, é reconciliação com Deus. Cristo foi pregado na cruz em nosso lugar. Por isso, somente por isso, não somos chamados para ser pregado novamente, mas para tomá-la todos os dias, vivendo pela suficiência da sua obra consumada. A minha capacidade humana é incapaz de pagar pelos meus delitos diante de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa: não se sinta culpado, coloque sobre ele os seus pecados. Tiago vai escrever a sua epístola universal dizendo: queridos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado fiel. Ele não diz queridos, ele diz filhinhos. Filhinhos, se pecares, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado fiel. E para o advogado, você conta coisa que nem conta para sua esposa. Para o juiz, vai ser colocado coisas da sua vida que ninguém conhece. Então não carregue essa culpa, não carregue esse medo. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, não revela apenas uma obra consumada, mas quando eu faço a conexão de Isaías 53 com Colossenses capítulo número 2, Paulo vai revelar a plenitude de Cristo. Quando Maria vai naquele lugar, a plenitude é revelada quando ela ouve uma frase: por que buscas? Ei Maria, por que tu buscas? A capacidade humana, ela é incapaz de entender a plenitude de Cristo. Isso está explícito. E ela vai ao terceiro dia, ela ouviu ele falar, e ela vai à busca daquele que já não estava mais lá. Chorei. A sua plenitude foi revelada. O que traz o medo te afasta de Deus. O que te constrange te aproxima. O constrangimento leva ao arrependimento, e medo te leva à fuga. Romanos 2 e 4, Paulo vai dizer à igreja em Roma: Deus nos leva ao arrependimento, mas o medo nos faz nos esconder de Deus. Gênesis 13:10. Adão, onde tu estás? Eu estou escondido, Senhor, eu estou com medo. Você só tem medo de Deus porque ainda não entendeu a plenitude dele, porque ele não está interessado pelos seus pecados.
Ele já encravou todos eles na cruz do Calvário. Ele está interessado em você abrir o coração para Ele dizer: Senhor, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu não presto, mas Tu és bom e o Teu amor me constrange. Tu não sabe o que eu fiz, pastor Ronaldo, nem tu sabe o que eu fiz, meu irmão. Então não vamos ficar nessa de quem fez e quem não fez. Para Deus não tem disso, meu irmão. Para Deus tudo foi pago na cruz do Calvário. E o que você tem que fazer é se render a esse amor que constrange e dizer: Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, o meu coração, a minha vida, o meu querer, a minha vontade, tudo a Ti, Senhor, tudo por Ti, Senhor. Deixa eu te dizer, meu Deus, o amor de Cristo te constrange. Você foi chamado para tomar a cruz, não para estar pregado sobre ela. A tua acusação quer te pregar sobre a cruz. Satanás quer te colocar sobre a cruz. Isso é um pensamento humano evidenciado na Bíblia Sagrada. E eu já vou evidenciar isso para vocês. Pega isso para mim. Muitas filosofias e falsas religiosidades ensinam que o sacrifício diário que mantém o homem preso ao próprio ego. Alguns são conduzidos ao orgulho e da autossuficiência, e o outro ao sentimento de incapacidade. Embora pareçam opostos e distantes, o ego e a incapacidade, elas nos levam a um só lugar, nos afastar de Deus. Então deixa eu te dizer, a religiosidade vai querer pregar você todo dia na cruz. A religiosidade quer colocar você santo, com indulgências, com regras, para que você se pareça santo. Você não pode se parecer santo. Você tem que se parecer com Cristo. Cristo é o modelo de santidade na sua vida. Não é uma camisa, não é uma calça, não é uma saia, não é uma vestimenta. O modelo de santidade para a tua vida é Cristo. Embora isso pareça caminhos opostos, ambos têm um destino para a nossa vida: afastar nós de Deus. A cruz não alimenta nenhum ego, nem incapacidade. Ela revela a suficiência de Cristo na tua vida. Eu volto a Colossenses, que diz, Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude divina, da divindade habita corporalmente em Cristo. Então deixa eu te dizer, se você sofreu uma opressão na infância pela religiosidade dos seus pais, não culpe eles, porque eles ouviram filosofias erradas e eles acreditaram naquilo. Talvez o seu pai nunca deixou você jogar futebol porque era do demônio. É a cabeça do Satanás: meu filho, não joga futebol. Não, minha filha, não usa isso, isso é do capeta. Não culpe ele. Não culpe. Ele é mais uma vítima das vãs filosofias e da religiosidade enganosa. Mas eu dou graças pelo nosso Senhor Jesus, que Ele colocou um bando de doido, tijucano, irmão, lá de Itapema, em Tijucas, com entendimento extraído das regiões celestiais, para colocar sobre a igreja e te dizer nessa noite que nenhum pensamento humano,
que numa tradição humana é capaz de te colocar na plenitude de Cristo. Mas a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, somente aquilo que Cristo fez e o que Ele é capaz de nos assentar com Ele nas regiões celestiais e nos dar um novo entendimento de quem Cristo é para nós. Então deixa eu te dizer, a síndrome de Pedro em achar que nós podemos fazer alguma coisa que possa substituir aquilo que Cristo já fez, não está só naqueles que conhecem a Cristo. Naqueles que não conhecem, aliás. Há muitos em nosso meio que carregam essa síndrome. Você ter uma revelação de quem é Cristo não quer dizer que você conheça Cristo. Te provo na Bíblia. Pedro caminhava com Jesus. Jesus olha para trás para os 12 e diz: o que dizem de mim? Ah, Senhor, uns dizem que tu és o profeta Elias. Outros dizem que tu és o enviado de Deus. Outros dizem que tu és, e que tu és, e que tu és. E aí Jesus olha para os discípulos novamente e diz: e quem vocês dizem quem eu sou? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: quem te revelou não foi a carne, mas foi os céus. Pedro, ele teve uma revelação de quem Cristo é. Mas a revelação de quem Cristo é não fez Pedro conhecer a Cristo. Deixa eu continuar para você entender. Eles vão caminhando, agora Cristo começa a dizer para os discípulos: mas sobre esse que vocês dizem que é, e de fato ele é Cristo, necessário é que ele padeça e que ao terceiro dia ele ressuscite. A síndrome de Pedro vem à tona e ele diz: não, Senhor, tu não, eu vou no teu lugar. E o que mais me chama a atenção nessa passagem, nesses versículos, é que Pedro, ele tira a parte de Jesus. Dá licença aqui, meu irmão. Diz assim: vem cá, Jesus, que eu quero bater um papinho contigo aqui. Tu está no meio dos 12 aqui, que tu falasse uma coisa que está errada. Que? Tu vai para a cruz do Calvário? Não, tu não entendesse ainda. Deixa eu te dar um conselho. Não, Jesus, tu não vai para lá, tu vai ficar com nós, tu és um cara legal. A resposta para Pedro: para trás de mim, Satanás. Rabalabachore. Talvez você tenha tido uma revelação de quem é Cristo, mas o medo, a incapacidade colocada no seu coração pelas vãs filosofias e pela religiosidade não deixam você conhecer a Cristo. Quando você se deparar com esse amor, quando você se deparar com o amor de Cristo, a tua vida vai mudar, meu filho. Pedro continua caminhando com Cristo. Aí Cristo pega, tira Pedro, Tiago e João, diz: vem cá comigo, eu vou mostrar um negócio para vocês. Leva eles ao monte da transfiguração. Eles vêem Cristo transfigurado. Mais uma revelação. Irmão, você pode ter 1 milhão de revelação. Enquanto você continuar com seu coração em detrimento a medo, a incapacidade, a autocondenação, você nunca vai ter a compreensão de quem é Cristo para você. O que Cristo pode fazer na sua vida. Pedro vê Cristo transfigurado e os profetas. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, deixa nós fazer uma cabana aqui, deixa nós ficar aqui, Jesus. Jesus disse: não, eu não vim para isso, Pedro. Pela segunda vez na Bíblia Sagrada, pela segunda vez, perdão, os céus bradam, abre-se os céus. O Deus Pai olha dos céus para o seu filho e diz: eis aí o meu filho amado, ouvi-lo.
Ouvi-lo. Então não é através de uma revelação, é de nós ouvir quem Cristo é. Pedro não se convenceu com a revelação, irmão. Pedrão está indo para a cruz do Calvário, junto com Jesus. Os dias estão se aproximando. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, quando tu te converteres, porque a revelação não foste capaz de converter Pedro. Sabe o que é capaz de converter Pedro? É a cruz. Rakasure narabalabasure. Ranakasure. E nós temos um sentimento humano tão impregnado. Se eu perguntar para você quem era Pedro, você vai dizer assim: aquele que negou Jesus 3 vezes. Aquele que Jesus encontrou na praia nu. O nosso entendimento humano, ele primeiro está levado aos pecados, depois naquilo que através de nós é realizado das regiões celestiais. Ninguém lembra, e poucas pessoas lembram, que a sombra de Pedro curava. Onde Pedro passava, a sua sombra passava, as pessoas eram curadas. Mas quando ele estava na praia nu, Jesus aparece, ele teve o mesmo sentimento que você nessa noite. Quando ele vê Jesus caminhando na praia, ele diz: não é o mestre. Ele tenta se esconder, ele se sente incapaz, ele se sente como que ele não era para estar lá. Jesus diz para ele: Pedro, vem aqui. Vem cá, Pedro. Pedro estava aí nu, irmão. Para um judeu é vergonhoso. E para nós também. Já pensou, o pastor Ronaldo está nu aqui em cima? Vocês vão correr tudo. Só a minha mulher aguenta essa visão obscura. E só ela, irmão, desde os 14 anos nós conhecemos. Não foi aos 14 que ela me viu nu, tá? Pelo amor de Deus, não pense isso. Ela é a única. E a minha mãe, quando me deu banho, é a única. Mas Jesus não estava preocupado com Pedro, não. Jesus estava preocupado com aquilo que os céus queriam fazer através de Pedro. Jesus então, após repreender, após o fato dele ter negado Jesus, Jesus chama ele e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Ele disse: sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se constrangeu. Sabe por que Pedro se constrangeu? Porque antecedendo na cruz do Calvário, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, a mente de Pedro volta lá no canto do galo. E não foi buzina não, meu irmão. Eu sempre tive vontade de dizer isso. Foi o galo que cantou. Quer entender isso? Vai na escola terça-feira. Não vou falar aqui. Pedro é cometido pelo amor de Cristo. Ele agora não consegue mais evidenciar a sua autocondenação. Ele agora não consegue mais evidenciar a síndrome dele, que ele pode fazer tudo, que ele quer fazer tudo, e ele é capaz até de tirar o Senhor à parte para lhe dar conselhos. Mas agora ele é tomado pelo amor de Deus e diz: Pedro, agora as regiões celestiais vão habitar sobre ti, Pedro, pela renovação do teu entendimento, porque agora você pode se converter, Pedro. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Deixa eu te dizer, se assentar nas regiões celestiais com Cristo é acessar um lugar que me tira dos meus próprios costumes. É o eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se assentar nas regiões celestiais com Cristo não é viver o misticismo da religião, não. É viver um novo entendimento, que no meio das minhas fraquezas, no meio daquilo que eu não posso, Ele pode por mim, Ele faz por mim. Se está faltando, meu irmão, para você ofertar, para você trazer, Ele vai prover na sua vida.
O confronto de perspectiva que Pedro teve nesse diálogo traz uma realidade que me coloca nas regiões celestiais com Cristo. Isaías 53 e Colossenses revelam muito mais que um sacrifício que nos traz a paz. Revela a supremacia divina de Cristo, que realiza aquilo a qual foge do meu entendimento humano. Então deixa eu te dizer, evangelho não é sobre o seu entendimento. Foge, é muito além disso. Logo é preciso negar-se a si mesmo, aos pensamentos terrenos, tomando posse da renovação do entendimento, tomando a cruz todos os dias e ser constrangido pelo amor de Deus. Só então eu posso seguir o caminho que me é proposto. Se assentar nas regiões celestiais é viver na terra a partir da posição que Cristo conquistou nos céus, desfrutando do novo entendimento. Esse entendimento não arranca toda a incapacidade, toda a frustração, toda a autocondenação. Quando você entende que aquilo que você pode fazer por Cristo, aquilo que você quer fazer por Cristo, não vai mudar nada e não pode mudar nada, você vai compreender esse novo entendimento. Se assentar neste lugar é descansar na sua obra, na sua soberania, e compreender a posição que Ele já determinou para nós, e que essa posição não depende do teu desempenho, não depende da tua performance, mas depende daquilo que Cristo já realizou na cruz do Calvário. Deixa eu profetizar sobre a tua vida nessa noite. Deus já tem preparado lugares para ti. Deus já tem mesas para ti. Eu vou além, meu irmão. Deus já tem riqueza preparada para ti. Só que você só vai acessar ela através da cruz. Primeiro você precisa passar numa lavagem onde todo egocentrismo, toda a capacidade humana, todo o sentimento de incapacidade, toda a raiz vai ser arrancada e vai ser depositado sobre você um entendimento diferente. Cai por terra nessa noite. Quando você disse no seu coração que isso não era para você. Você só não se sente nesse lugar ainda porque você não entendeu a cruz. Sabe, quando eu fui entender o meu ministério, irmão, quando eu entendi a cruz, quando eu entendi que a cruz não é para mais eu estar lá, porque eu me subjugava, eu queria fazer coisas que eu não conseguia fazer, eu queria realizar coisas que eu não conseguia realizar, para eu chegar aonde Deus já tinha desejado para mim. Mas quando eu entendi que não é sobre mim, é sobre Ele, as coisas acontecem. Quando eu compreender que aquilo que o Senhor já determinou na minha vida, aquilo que Ele já desenhou e Ele escreveu a meu respeito, não está embasado na minha força e na minha capacidade, mas sim naquilo que Ele já realizou na cruz do Calvário, você vai acessar as regiões celestiais e desfrutar do novo entendimento. Entendimento esse que agora você vai se colocar nesse lugar. Que lugar é esse, meu Ronaldo? Você ainda não é um pastor, mas você vai se portar como tal. Você ainda não é rico, mas você vai se portar como tal. Aí, irmão Ronaldo, agora eu vou andar com roupa de marca? Não. O reino de Deus não vai dar riqueza para você andar com roupa de marca. O reino de Deus vai dar riqueza para você ajudar os mendigos, as viúvas e as crianças carentes. O reino de Deus não vai fazer você um pregador para você ficar famoso, não. O reino de Deus vai usar a tua fama para impactar as pessoas. Mas quando você passar pela cruz do Calvário, a fama não vai te abalar, a riqueza não vai te abalar, a liderança não vai te abalar, o pastoreio não vai te abalar, porque esse lugar você já vivia nas regiões celestiais com Cristo.
Então isso não vai ser mais um posicionamento de orgulho no teu coração. Isso vai ser uma entrega pelo reino de Deus. Você agora vai se assentar nesse lugar. Você vai ocupar esse lugar, não mais para satisfazer a sua carne, mas para glorificar o nome dEle.